Mais sanções e mais sanções. Desta vez, a União Europeia ela anuncia o seu nono pacote de sanções contra a Rússia, no momento em que os ataques vêm sendo mais de forma menos ostensiva contra a Ucrânia, tropas vêm reduzindo seus ataques, suas atividades bélicas na Ucrânia, isso do lado russo, por conta de uma iniciativa que o Ministério da Defesa está tentando aplicar, que é a redução para se reorganizar frente ao inverno que está se instalando lá no leste europeu. Então, é a notícia que a União Europeia anunciou o nono pacote de sanções. Vamos aqui destrinchar e colocar os detalhes que foram publicados lá no site do areamilitaroff.com e também uma outra notícia importante que tem muitas relações com o atual momento que a Rússia e a Ucrânia estão vivenciando, que é a espionagem dos Estados Unidos. E isso foi colocado por um ex-oficial de operações de campo da CIA, que anunciou, fez um artigo para o Foreign Affairs, dizendo que em momentos de crise como esta, onde a CIA ela se apodera de operações e realiza manobras de espionagem, aproveitando as crises. Então, vocês estão observando aqui que a União Europeia ela anunciou o nono pacote de sanções contra a Rússia. E isso veio após uma dúvida que estava ocorrendo desde a semana passada. É claro que o mundo já sabia dessa possibilidade de novas sanções da União Europeia através da Comissão Europeia. Entretanto, havia ali uma dúvida se todas as nações da União Europeia iriam assinar, iriam ser a favor dessas novas sanções. Foi então que, de repente, 7 de dezembro, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, ela anunciou o nono pacote de sanções da União Europeia contra a Rússia. E a partir daí a presidente ela falou que o pacote, ou seja, ela justificou que o pacote, esse novo pacote, vem da continuação do que ela chama de devastação na Ucrânia, ocasionado pelas ofensivas da Rússia. Mas vejam só que essas sanções, elas pesam, é claro, em determinados setores da economia, do petróleo, da mineração da Rússia, meios de comunicação, entre outras, até mesmo de tecnologia de TI. Mas o que eu pude perceber dessas sanções foram os produtos de fertilizantes que não foram ainda sancionados, os fertilizantes produzidos pela Rússia, que ainda não foram sancionados. E qual o motivo por trás disso? Como que está o bastidor por trás dessas sanções e quem está produzindo essas sanções? Quais os assessores, quais os líderes das nações na Europa? Tem ali a mão americana, se tem ou não tem? Ainda há um grande poder nas mãos do Ocidente que está controlando o atual eixo, o atual momento dessa locomotiva de mercado e também de economia global que está interligada, uma nação está interligada com a outra. Então, quem mantém o monopólio é o Ocidente frente às nações do Oriente e eles ditam as regras, as nações do Ocidente. Essas medidas que vamos anunciar aqui foram também pegas de surpresa contra mais de 200 oficiais, autoridades da Rússia que também têm ligações com Putin e também têm ligações no setor militar, no setor civil e no setor de empresas, multimilionários, bilionários que também foram sancionados. Então, dos itens que eu coloquei aqui no artigo, no site do Área Militar, foi que 200 indivíduos e entidades foram adicionados a esta lista de sanções.
Essas sanções contra mais de 3 bancos russos, incluindo uma proibição total de transações do Banco de Desenvolvimento Regional, que paralisa os caixas eletrônicos da Rússia. Mas vejam só, também eles estão observando que a Rússia ela vem sendo fomentada por equipamentos do exterior, por exemplo, do Irã, da China e também dos norte-coreanos. Da China ainda tem uma dúvida se os chineses estão fomentando. Essa é uma coisa ainda que a gente precisa abordar de forma mais profunda. Mas os norte-coreanos sim. Então eles fizeram o quê? A União Europeia sancionou aquelas empresas fornecedoras terciárias que fornecem algum tipo de equipamento eletrônico, algum tipo de equipamento que tenha algum produto metálico, algum produto de outras nações, inclusive da Europa ou de outras nações, forçando que essas nações, se quiserem manter uma exportação, importação, ou seja, transações comerciais, econômicas com as nações da Europa, vão parar de fornecer para nações chaves, ou seja, nações que fornecem equipamentos para os russos, como Irã e norte-coreanos. Ponto. Então, isso quer dizer o quê? Que os motores de drones, carcaças de drones, equipamentos de drones, dispositivos como chips, entre outros eletrônicos, até mesmo inteligência informacional, não serão, tecnologia informacional, não serão fornecidos para o Irã. E, consequentemente, também para os norte-coreanos, consequentemente, não conseguirão produzir o produto final, que são drones, e assim não fornecem equipamentos para os russos. Ou seja, isso visa também diminuir a possibilidade, diminuir a mobilização militar, diminuir o arsenal, diminuir a quantidade de materiais, insumos e produtos de recursos bélicos da Rússia, para ela parar de atacar a Ucrânia. Outro ponto, mais medidas econômicas contra o setor de energia e mineração da Rússia. Por exemplo, o petróleo. Sabemos que muitas empresas que gerenciam ali o petróleo russo foram agora sancionadas pela União Europeia. Isso significa que a Rússia vai ter mais dificuldades ainda para exportar o seu petróleo para outras nações. Não vou aqui destacar a China, que a China, mesmo com sanções, vai manter as importações de petróleo russo. Por quê? É interessante para ela tentar equilibrar o mercado internacional de petróleo, ter mais reservas para uma crise no futuro e por ser maior parceira bilateral da Rússia. Isso é fato. Isso já sabemos. E não há nenhum líder que tenha a coragem de sancionar os chineses. Isso já sabemos também. Os chineses fazem parte desse mundo globalizado, progressista e também econômico, onde se você retira uma peça produtiva lá da China, os americanos vão sofrer na pele, o poder de compra vai cair. E assim vai gerar o quê? Descontentamento e impopularidade. E, é claro, o pacote ele tem essa soma de proibição, mas não visa os fertilizantes da Rússia. Ou seja, vamos boicotar tudo, menos aquilo que favorece a gente, menos aquilo que interessa para a gente. No caso, os fertilizantes, que deveriam também ser boicotados, o que, consequentemente, estaria trazendo uma consequência muito séria para o nosso Brasil, para o nosso agro que tanto levanta a economia brasileira. Então, esta foi a questão do pacote da União Europeia e vamos, saindo dessa questão econômica, vamos para a questão de espionagem, que chamou a minha atenção nesses dias, porque foi uma revelação de um ex-oficial da CIA. E vai ser assim muito breve, porque eu produzirei um vídeo somente em relação a isso. E antes da gente continuar com o vídeo,
Eu convido vocês para se inscreverem no canal e ativarem o sino de notificação para vocês receberem as nossas notificações de novos vídeos diariamente aqui no Área Militar. Vamos lá. Então, temos aí uma revelação de Douglas London, um ex-oficial da CIA, que ele falou que as manifestações e instabilidades civis, elas favorecem o aumento da espionagem americana, principalmente China, Irã e Rússia. O que esses três países têm em comum nesse momento? O que essas nações têm em comum nesse momento? Para a CIA perceber que este é o momento ideal para aprofundar a manifestação de ideias que vão favorecer os americanos, que vão favorecer, por exemplo, os mecanismos de formulação de política na Europa. O que esses países têm em comum nesse momento? China, temos uma crise muito séria de tranca-tudo lá na China, que não vou falar aqui a palavra do motivo por trás disso, para não gerar um boicote contra este vídeo, mas temos ali muitas manifestações ocorrendo na China, em Xangai, em outras nações, outras áreas, em Pequim, enfim, está trazendo muitas consequências, muitas dores de cabeça, sonos perdidos ali de Xi Jinping. O que o Xi Jinping fez? Observou isso e falou, não, vamos reduzir essa política aí de combate a esse problema de saúde. E isso foi o quê? Um balde d'água para esse comunismo ali instaurado na Grande China. E essas movimentações, vejam só, essas movimentações que ocorreram nos últimos dias, por mensagens, redes sociais que reuniram centenas, milhares de pessoas contra essas políticas, Xi Jinping e outras autoridades disseram que quem está por trás é o Ocidente, principalmente Estados Unidos. Vamos lá, outro ponto. Faz de conta que é tudo coincidência. Irã. Outro ponto, Irã. Outros protestos ocorrendo, protestos civis, manifestações, quebra tudo, polícia da moralidade quebrando tudo, prendendo. O que o Irã fez? Derrubou a polícia da moralidade. Por conta daquela menina lá que foi, sofreu umas consequências muito sérias, que perdeu a vida. Isso tudo bem. Mas, de repente, as autoridades e atolás disseram que essas manifestações tiveram agentes envolvidos por trás, agentes ocidentais, agentes de espionagem. E isso foi confirmado por Douglas London, o ex-agente operacional de campo da CIA. Falou que nessas oportunidades, inclusive está ocorrendo na China, Irã, é onde a CIA ela se manifesta através de mensagens de provocação, mensagens de manifestação, chamar a turma para se manifestar e aproveitar e se infiltrar em grupos de protestos, em grupos políticos. Outro ponto, e último aqui para a gente finalizar, a Rússia. Vejam só, as últimas o quê? As últimas manifestações na Rússia por conta desse descontentamento da guerra. O que a CIA fez de novo? Foi lá e emitiu diversas mensagens nas redes sociais. A CIA encheu as redes sociais lá da Rússia, aquelas que a gente não conhece muito bem aqui no Brasil, como a VK ou VK. Infiltrou ali indivíduos disfarçados em protestos, manifestações, para formarem laços, formarem uma rede de protestos, de grupos, para promover futuras novas manifestações. O que a Rússia disse? Agentes externos do Ocidente infiltrados, promovendo essas manifestações. Inclusive, tem manipulado indivíduos paramilitares, indivíduos que já têm uma tendência terrorista, a atacar outras autoridades dentro da Rússia com bombas, carro-bombas e assim por diante.
vejam os tentáculos de agentes infiltrados e de agências de inteligência em todo o mundo. Então, tudo tem ligação. A Ucrânia vive num momento em que há agentes infiltrados e fomentando essa guerra, há o Ocidente ajudando essa guerra, a Rússia não está contente, continua atacando e ferindo a sociedade ucraniana. E Douglas London, ex-agente operacional da CIA, trouxe essa realidade que, claro, já tínhamos uma certeza disso, mas com essas informações ainda mais claras, que vocês podem ver no site do areamilitaroff.com, traz à tona a realidade por trás desses conflitos, diante de uma crise, por trás dessa crise, que fomenta ainda mais essa crise, como podemos ter observado aqui no Brasil nos últimos anos também, uma mãozinha americana ou de outros agentes, está por trás disso tudo e vem carregando muitas crises e vem direcionando governos que vão favorecer, com certeza, agentes e nações do Ocidente. Senhores, finalizamos esse vídeo. Foi um vídeo com uma temática diferente. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativarem o sino de notificação, curtirem o vídeo para o YouTube entender que vocês gostaram e oferecer para outras pessoas dentro da plataforma. E, se possível, também, é claro, doarem qualquer valor para a nossa chave Pix, que está aqui em cima, canal areamilitaroff@gmail.com. Isso vai ajudar e muito o canal a se desvencilhar desta censura imposta pela plataforma em alguns vídeos como este aqui no YouTube. Muito obrigado e até o próximo vídeo.